intitulada, né, com as promessas de Deus para Israel. Vamos ver, discorrer sobre algumas promessas, né, de Deus nessa manhã para a nação de Israel. Sabemos que a nação de Israel é um povo, é uma nação escolhida por Deus, né? É uma nação ímpar, né? Diferente. Foi escolhida para dar testemunho de Deus, né? Mas sabemos que, infelizmente, eles falharam nessa missão, né? Mas mesmo assim não deixaram de ser povo escolhido de Deus. Ela foi, né, criada, né? Uma nação que foi criada dentro de outra nação, né? Foi tirada dentro de outra nação. Quando a gente vai ver, irmãos, antes de Abraão, né, há 3 rebeliões na humanidade. Há 3 rebeliões da humanidade, né? A gente vai ver lá, no Jardim do Éden, a primeira rebelião contra Deus. Depois vamos ver, né, a geração de Noé se rebelando também contra Deus. E logo após a Torre de Babel, né? Aqueles homens querem fazer uma torre para chegar ao céu, se rebelando também contra o seu Criador. Deus, ele cria a humanidade, irmãos, com um propósito, né? A gente sabe dessa história de que a humanidade deve obedecê-la, simplesmente obedecê-la. Ele põe Adão e Eva no jardim e diz assim: pode fazer tudo, né? Menos comer da fruta, né, proibida. Mas o resto vocês podem desfrutar de tudo. Mas esse é o propósito de Deus. Mas por causa da obediência a gente vê uma queda terrível da humanidade, que deixa Deus ter que usar o plano de salvação. Na presciência de Deus, quer dizer, Deus já sabia, né? Ele já sabia disso, que a humanidade ia chegar a cair, né? Na sua presciência, mas ele criou a humanidade com uma tendência, assim, com a possibilidade de ele não pecar, né? Não foi como um robô, né? Para que ele não tivesse possibilidade de pecar, mas ele criou o ser humano com uma possibilidade. E depois disso, irmãos, Deus teve que usar um plano, né? Para a gente, na ótica humana, né, diz assim, é um segundo plano, né? Mas era um plano que Deus já tinha, já sabia na sua presciência. Mas Deus esperava, né? Deu ao homem essa possibilidade de ele não pecar e continuar vivendo eternamente santo, né? Diante de Deus, sem pecado. Mas infelizmente a humanidade falhou. Com isso, Deus vem traçando o seu propósito de salvação até chegar em Abraão, né? Ele quer criar, né? Chama Abraão para criar uma nação da descendência de Abraão. Essa nação vai ser uma nação diferente para dar testemunho para a demais nação. Porque, irmão, Deus podia ter exterminado Eva e Adão e criado outra humanidade, mas pelo seu poder podia, mas ele não quis dessa forma, né? Ele amou tanto, o seu amor era tão grande pela humanidade que ele não quis destruir aquele que ele tinha criado. Mas ele traça um novo plano, não que seja novo, mas o plano que ele podia usar se caso viesse a humanidade ter caído, né? Ele traça esse novo plano, chama Abraão, capítulo 12 a gente vai ver, né? Sai da tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, e dali ele vai dizer a Abraão que vai fazer dele uma grande nação. E essa nação seria o quê? Para dar o testemunho de Deus para todas as nações. Deus podia ter escolhido a nação do Egito, podia ter escolhido os sumérios, os próprios Babilônia, e os caldeus, né? Os caldeus, ele podia ter escolhido essa nação, uma dessas nações, mas Deus quis criar uma nova nação. E tirou Abraão da casa do seu pai
da sua parentela e faz promessa. O textual, irmão, está em Gênesis 12, né? Capítulo, versículo 3, que diz assim: abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui promessa, uma promessa pessoal, né, a Abraão, mas também a gente vê aqui já a promessa de Deus, irmãos, visando já não só a nação de Israel, né? As promessas já se expandindo não só para Israel, mas para toda a família, né? Toda a nação da terra. Então, esse textual já nos leva, né? Já nos remete a uma visão global, né? Universal de Deus para a salvação. Já nos leva ao projeto que Deus tinha traçado na eternidade, né? Para a salvação do homem, caso o homem viesse a decidir pecar. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel, né? Nós vamos estudar isso também. Vamos ver que Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Então, vamos adiantar aqui, irmão, para a gente não ficar atrasado, né? Vamos ver aqui uma vez a leitura da palavra do Senhor. A introdução, irmãos, ela fala assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas mais de 400 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está explícita as promessas para Israel como nação ímpar, dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir o propósito divino para a humanidade, pois isto, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmada com o advento do Senhor. Então, a gente dá uma aula aqui, irmão, para a gente falar sobre o contexto, né, que nós vivemos nos dias de hoje, né? Pessoas, o ódio aumentando, né, contra a nação de Israel, mas a introdução dessa lição, ela está dizendo que as promessas de Deus, elas são irrevogáveis, né? Pode se levantar, irmãos, nações, né? Pode se levantar o mundo inteiro, mas Israel é uma nação, ela é indestrutível. O povo se espalha, o povo, né, sai, viver em outra nação, mas nunca vai deixar de existir a nação de Israel, né? Então é em vão toda a luta, todo o sistema maligno se levanta contra a nação de Israel, porque há uma promessa que ainda vigora, né, no dia de hoje: abençoarei e te abençoar, amaldiçoarei, amaldiçoar você. Se a gente for olhar no decorrer da história, a gente vê que os heteus, os hebreus, os filisteus, todos que lutaram, né, tentaram destruir Israel, a gente vê que não existe. Não existe. Então a promessa se cumpriu e vem se cumprindo até o dia de hoje. Então a promessa que Deus faz, não, isso prova o quê? Que quando Deus fala, Ele cumpre. Trazendo para os nossos dias, a gente diz, tem promessa de Deus, Deus não cumpriu, mas você tem certeza que foi Deus que falou? Isso também. A Bíblia diz para analisar direitinho. a gente fala, a Bíblia fala
fala para a gente examinar, né? Ver se realmente está de acordo com a palavra. As pessoas murmuram, irmão, reclamando porque a promessa que Deus fez acho que não vai cumprir não, né? As pessoas acham assim, começam a às vezes até murmurar contra Deus, mas tem que ver, irmão, se foi Deus realmente que fez, porque ele fala se cumpre. Mas também há outro fator aí, né? Você vê que quando Deus chama Abraão no capítulo 17, ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. A partir daí as coisas começam a ser diferentes do nada. É o que nós aprendemos no domingo passado, né? Os dois sentidos que envolvem promessa. Promessa, ela é condicional e incondicional. Exatamente. Precisa ter uma avaliação nesse sentido para poder a pessoa entender, né, e se encaixar nisso aí. Por que muitos hoje questionam nesse sentido? Porque a pessoa em si, ele não faz essa averiguação e acaba perdendo, não sabendo realmente, né, o que realmente Deus, né, preparou para essa pessoa. O que é que Deus falou realmente, como você falou aí. Então, muitos se perdem nesse sentido aí. No caso, a gente vê, as pessoas muitas vezes já viram falar que começa com Deus não morre, né? Mas isso é algo que não é de acordo com a Bíblia, porque qual é a promessa de Deus para Sansão, né? Era libertar o povo, mas Deus cumpriu a promessa, mas ele morreu. Morreu e não desfrutou do melhor que Deus tinha para ele. E se a pessoa ficar em desobediência, não como ele chamou Abraão, né? Anda na minha presença de ser perfeito. Deus queria que Abraão deixasse de lado as coisas, trazendo para hoje, né? E será que a gente se esvaziou daquilo que Deus pediu para a gente se esvaziar, para Deus cumprir a promessa? Quando ele fala com Salomão ali, segunda Crônica, 7:14, ele dá as condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né, converter os seus maus caminhos e buscar a minha face, aí eu ouvirei. Isso é uma promessa condicional, né? Agora, se o povo não se humilha, se o povo não busca a face, não se arrepende, Deus não vai cumprir, irmãos. Tanto que quando Deus também promete algo de mal, fazer de mal, quando se arrepende também, Deus, né, ele volta atrás daquilo que ele ia fazer, como aconteceu com a nação de uma cidade de Nínive. Ezequias também. Hebreus, aqui Hebreus 11:13, todos esses morreram na fé sem ter tido as promessas. No caso aqui ele está querendo dizer das promessas materiais, né? Promessas terrenas. O sentido que eles falam. Né? Do povo no deserto, promessa para eles era entrar. Porque a promessa para eles era uma promessa condicional. Eles não obedeceram às condições e eles perderam a promessa. Quando a gente vai por. Não receber. Quando a gente vê, quando Deus fala se permanecer no meu estatuto, né? Aí não permanece. E as promessas, irmãos, ela acontece, mas eles não desfrutam da promessa. Israel ele alcança a terra prometida, mas por desobediência, por murmuração, né? O povo morre, aquela geração perece. Então, as pessoas falam isso às vezes, né? E promessa de Deus não morre, mas não morre. Isso é contrário, né? A palavra do Senhor. Ou seja, não pode invalidar a vontade de Deus, né? A proposta de Deus. Isso aí não invalida. No caso, a minha avó, está dando um testemunho nosso aqui. A minha avó ela passou 20 anos na igreja.
e orava, e Deus tinha uma promessa na vida dela que ia entrar e trazer a parentela dela para ser salvo, né? Porque ninguém da família já tinha certos filhos, esses filhos tiveram vários netos, e ela não via ninguém da família se converter. Ela morreu com 92 anos. 20 anos orando na igreja com essa promessa, esperando, mas morreu e não viu a promessa. Mas quando ela morre, a gente começa a vir em carreira. Quase tudo hoje estão na presença do Senhor. Mas ela não estava aqui, não está aqui para ver mais a promessa se cumpriu. Então, como eu falei, aquilo que Deus fala, irmão, se cumpre. Pode morrer, pode ir embora, pode ir para longe, mas quando Deus chega a hora de cumprir, Ele cumpre. Então, é só para trazer um testemunho todo mundo no meu bairro lá é pequeno, né? Todo mundo fala, né, que aquela mulher, a minha avó, ela orava porque ela tinha uma promessa, que ela orava, ela dizia: Deus cumpriu a promessa que o Senhor fez. E chegou o dia que ela morreu e, alguém talvez pensou assim: não se cumpriu. Mas hoje nós somos testemunhas de que essa promessa, quando eu não sabia disso, né? Quando eu me converti, eu fui visitar a igreja lá, o pastor lembrou me viu. Aí ele se alegrou. Ela não viu, mas as testemunhas viram, né? Quando disseram assim: esse menino é neto, né, da dona Benedita. Aí ele disse assim: eu lembro da promessa de você. Então, vamos passar aqui o primeiro tópico, né, da lição, para dar uma continuidade falando sobre promessa. Israel, a promessa da criação e uma grande nação, né? Capítulo: e fartei uma grande nação, né? Versículo 2, capítulo 12, né? De Gênesis. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus e formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras. A nação de Israel, né? Gênesis 12:2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua mulher, sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renova a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, né? Capítulo 15 e o versículo 4 a 5, né? Vamos ver esse versículo aí, Gênesis, capítulo 15, versículo 4 ao versículo 5, diz assim: mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Então, a palavra chave de hoje é essa, né? Descendência. Então Abraão questiona, né? Abraão supõe que aqui no capítulo 15 que seria, ele olha para a situação, irmão, né? 70 anos, 75, a mulher estéril, a situação complicada, né? Para acreditar que pode gerar um filho. A primeira coisa que a pessoa pensa olhando para a situação, dá um jeito aí, será que
esse rapaz aqui que está na minha casa, aqui, talvez seja ele. Né? Abraão supõe, né, dá essa suposição, essa hipótese para Deus, né? É ele que vai né, levar adiante essa geração, né? A nação vai continuar através dele. Deus diz, não. A promessa que Deus faz, irmão, não é com jeito de homem, né? O homem pode dar jeito, pode querer, né? Hoje, a gente está para hoje, muita gente até, né? Eu estava numa igreja uma vez, me chamaram para levar uma palavra. O pastor, quando terminei de pregar, o pastor falou assim, mas se você estivesse na minha igreja, você já seria um pastor. Eu falei, eu tenho promessa, né? Mas não é que o jeitinho de homem que eu vou alcançar essa promessa assim, não, pastor, não estou a fim de alcançar algum carro na igreja, não, estou para pregar a palavra de Deus. Então, aí, não sei quer ir para cá, não. Eu puder lá ele falou o nome aí da cidade aí, São Paulo. Em poucos dias você se torna um pastor. Eu falei, eu passei 12 anos para chegar aqui, eu posso esperar mais um bocado. Aí ele falou assim, pouco mesmo, irmão, você se tornaria um pastor. Eu disse, não vou não. Aí eu fui para casa, né? Mas nunca também ele chamou para levar uma palavra também não. Então o que eu quero dizer com isso, irmão, não é com jeito de homem que Deus às vezes na nossa relacânia humana, a gente quer dar um jeito, né? E será que é esse que está aqui na minha casa? Porque olhando para a situação, não. Aí eu, nesse dia, o pastor falou, desempregado, precisando de ajuda das pessoas para até mesmo para conseguir alimentos, né? A gente estava numa situação difícil. Fui mandado da Usimina, a gente veio dar a cota para cá. Chegamos aqui, compramos um guarda-roupa, compramos as coisas, tudo, né? Para começar a nossa vida e veio a enchente, levou tudo. Então eu podia chegar perto desse pastor né? Ele me chamou para ficar andando com ele, mas não estava, nesse tempo a gente estava no Ministério de Belém, porque a gente chegou aqui não conhecia nada, que é uma igreja mais próxima, a gente ficou. Aí eu disse assim, não, mas eu vou ficar na posição de Deus vai dar um jeito nessa situação. Então, era uma situação propícia para eu tomar uma atitude e querer dar um jeito na minha vida também. Poder melhorar alguma coisa, porque Abraão tentou né, dar essa possibilidade de Deus fazer essa nação através disso, né, querendo dar um jeito humano. Mas a Bíblia diz, a lição vai dizendo é que a promessa de Deus Deus já tem tudo pensado, né, na forma que Ele vai fazer. Né? Então, 75 anos e a mulher estéril. Era uma situação propícia para tomar uma atitude, né, diferente daquela que Deus tinha prometido. E quantos irmãos hoje, né, não tomam a atitude de espírito da que Deus quer? Né? Quantos não pegam assim, vou fazer assim porque eu acho que Deus está no negócio, né? Deus está no negócio, pai. Deus está no negócio. A gente vê essa situação acontece ali em Atos dos Apóstolos, quando Deus fala assim, separa Barnabé e Saulo, né? Para uma missão. Eu tenho ordenado, o Barnabé vai e leva o sobrinho, né? Dá um jeito para levar alguém que Deus não mandou. Quantos não faz, né, dessa forma hoje? Vou levar fulano porque acho que Deus está no negócio, né? Ele pega muito bem, ele João Marcos talvez lá tenha uma boa eloquência, né? Barnabé talvez pensou assim, ele vai ajudar muito, né? Querendo dar o seu jeito humano para cumprir o propósito de Deus. Mas Deus
ele não falha, ele é fiel e é da maneira que ele quer. Então, não tem alguma coisa, vamos falar sobre, acrescentar sobre esse primeiro subtópico aqui. A gente vê, né, que a situação dele, Deus chama, não era boa, irmão, não era uma situação que você diz, vai acontecer, eu vou ter um filho, né? É difícil acreditar, irmão. A gente vê agora, né, a Graça, né, e o Janderson, eles passaram um tempo aí tentando, né, ter filho, né? E eles acreditavam, né? Que não, achando que não ia ter, alguém falou alguma coisa, tem um problema, não vai acontecer. Pensa que não, ela aparece grávida. Deus prometeu, Deus deu. Amém. Deus prometeu, Deus cumpriu. Não importa o que alguém diga, irmão, o que alguém ache, né? Se a promessa de Deus foi feita para mim e para você, vai se cumprir da forma que Deus prometeu, não da forma que eu vou dar um jeito, que eu vou, né, fazer cumprir, não. O segundo subtópico, né, diz assim: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão, uma dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, né? A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idosa, né? E Deus os escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história, né, comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas, né? Então, uma família idosa, né? Aqui na situação, a tradição cristã, ela diz que o pai de Abraão ele era o quê? Ele era um construtor, né? Construtor de santos, de ídolos, né? E dizem que alguns estudiosos chegaram a dizer que ele não só fazia os ídolos, ele não copiava aquilo que já existia, ele fazia os ídolos ali e ele dava o nome desse aqui, é o Deus tal, né? A situação era mais agravante ainda. Ele dava o nome do Deus que ele fazia, do ídolo que ele fazia, e o povo adorava, comprava aquilo ali e adorava como se fosse Deus. Então, Abraão está num contexto ali, numa situação que ele está vendo ali o seu pai envolvido com aquele tudo. Mas Deus chama ele, né, no meio daquele povo. Deus aparece para ele e diz: sai daí desse meio. Porque Deus sabia que naquele meio ali não tinha como fazer, né? Ele tinha que tirar alguém dali, né? Em meio a uma época de tantos guerreiros, né? Tanta gente, tanta nação forte ali. O Egito mesmo já existia, né? Deus podia escolher aquela nação, mas Deus surpreende o mundo e fala com um casal de idosos. Para você ver o trabalhar de Deus como é diferente do nosso. Deus quer uma nação forte, poderosa. De pegar uma nação como o Egito, né, que tinha cavaleiros, existia pessoas ali que estavam em desenvolvimento
no sistema ali bélico, né, de guerra, muitos guerreiros, Deus podia escolher uma nação daquela e dizer, essa é meu povo. Na ótica humana, né, a gente vai lá para Samuel, né, quando ele vai escolher o rei. Vou escolher o cara que é preparado, que é. Aí ele vai lá e escolhe um casal de todos, para criar uma nação forte e poderosa, para mostrar para a humanidade que não é com a nossa força, né? Não é com a nossa força que Deus quer que lutamos, né? Deus quer que a gente deixe Ele fazer da maneira dele, né? Fazer da maneira dele, porque quando o homem, eu fico imaginando lá onde o homem coloca a mão, as coisas desandam, né? Quando o homem vai pôr a mão em algo sem a direção de Deus, as coisas, ela em vez de evoluir, né, ela desanda por mal. A gente vai ver hoje quanta inteligência usada, quantas coisas que o homem aí tenta fazer, né, para dar a solução para o mundo, mas a gente vê que tudo só termina em coisa ruim, né? Quantos estudiosos usando sua inteligência, né, que Deus deu, né, para fazer algo que até alguém olha assim e diz, isso é uma coisa boa. A gente vou trazer o exemplo aqui da tecnologia, né, do celular, essas coisas. O homem fez, é uma bênção, irmão, mas só termina em coisa ruim, né? Se você for ver, existe mais coisas que aconteceram ruins por causa da tecnologia do que coisas boas. Eu estava vendo, aí eu botei ontem, né, dois cultos. Um que é muito antigo, não existia celular, né? E estava aquele fogo, né? E você escuta o hino assim, e o povo pulando, gritando e adorando a Deus, dá vontade de você entrar ali no meio, né? Ficar se alegre também. Mas eu depois em seguida, eu não coloquei o YouTube meu, foi para um dos dias de hoje. Aí eu fico olhando, cantando a mesma música e o povo assim no celular. Ninguém adora a Deus, não, tirando foto, preocupado em filmar a cantora. Eu disse aí, tecnologia é uma bênção, mas nessa hora aí se torna uma maldição. Porque as pessoas estão ali preocupadas em levar aquele momento para casa, mas não estão preocupadas em se envolver, participar daquele momento, se envolver com Deus. Então, é coisa do homem, irmão. Só onde o homem põe a mão, né? E naquela época, no antigo lá, a igreja era simples, agora a igreja é cheia de tela, cheia de coisa de LED, aquela música. E eu fiquei olhando assim, realmente, é uma coisa boa, é uma bênção para quem sabe usar, né? Mas quando você quer usar de forma errada, aí se torna uma maldição. Então ele disse para Abraão, né, ser tu uma bênção, né? Deus já está indicando que o projeto dele, irmãos, para a nossa vida tem que ser bênção, né? Nós temos que abençoar, fomos chamados para abençoar, não para destruir, não para condenar. Então, esse subtópico, né, segundo subtópico do primeiro ponto, prova que Abraão tinha ali Deus tinha um propósito não somente de trazer bênção material, mas também espiritual, né? Ele tira Abraão da família idólatra, né, para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. E com a história que a gente acompanha, né, ela comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção, né, para a nação de Israel. A gente vê que os degraus, né, da nação de Israel, ele tem o tempo, né, do indivíduo, tem o tempo da família, e aí se torna, né, combina em um tempo da nação. A gente vai ver esse tempo do indivíduo sobre Abraão, Isaac, Jacó,
se tratando de um indivíduo só, né? O tempo da família já é quando Jacó entra no Egito, né? Com a sua família, seus 12 filhos, né? E as suas famílias. E depois, quando é o tempo da nação, é quando sai do Egito, né? Aí Deus dá ali que precisava, para ser uma nação, precisava de uma terra, né? Precisava de um documento, né? De uma legislação, né? E precisava de uma terra, né? E precisava de um governo, de um líder. E Deus dá tudo isso para que a nação de Israel fosse formada depois do Egito. Ele dá Moisés, dá a legislação para Moisés, que é a lei, e ele promete que vai dar uma terra e dá a terra, né? Aí está formado a promessa que ele fez para Abraão: tu serás uma grande nação. Se cumpre aí, nesse momento, né? Ele sai do Egito, depois 40 anos no deserto, quando ele entra na terra, irmão, aí cumpriu-se a promessa de Abraão ser uma grande nação, uma nação forte, né? Então, a partir daí, era para que Israel ele continuasse dando testemunho de Deus para as nações, mas a gente vê que ele falha, né? Nessa missão. Então, o terceiro subtópico vai dizer: e abençoarei o que e abençoarei, e amaldiçoarei o que e amaldiçoarei, né? Versículo 3. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números, né? Benditos os que te abençoares e malditos os que te amaldiçoarem. Então, essa promessa, irmãos, é uma promessa de bênção, né? Como o Felipe falou, né? Condicional, né? Se você abençoa, você vai ser abençoado. Agora, se você amaldiçoa, vai ser amaldiçoado. Como eu falei sobre aquelas nações, elas não existem mais. Se você for buscar, não existe mais nenhuma, irmão, né? Aquelas que se levantaram contra Israel foram todas amaldiçoadas, não subsistiram, né, na história. Por quê, irmão? Porque o intento deles era destruir Israel, né? Hoje a gente vê aí muitos, por exemplo, o Irã, com seu conglomerado de nações, querendo destruir. Se eles pudessem, irmão, ele jogava uma bomba atômica ali em Israel e destruía, varria Israel do mapa, né? A gente vê hoje é triste a gente ver o nosso, infelizmente, irmão, não estou falando de política aqui, mas é triste a gente ver o nosso presidente, né, levando a nação para distante dessa promessa. Diante disso aí, ele falou que Israel só fazia matar. Israel nunca agrediu ninguém, irmão, né? Tudo que Israel faz, a gente vê que é uma resposta da agressão que ele sofreu, né? Porque é impossível, você vai ficar a vida toda sendo agredido, né? No contexto de uma nação. Você vai deixar o seu povo morrer, né? Você é um governador de uma nação, é um presidente que vai deixar o seu povo morrer e não reagir de nada, né? Então Israel reage partindo, né? E você vê, irmão, se você for ver na guerra ali, eu sempre dou uma olhada, quando ele vai atacar, Israel nunca ataca ninguém sem avisar. Ele nunca pega no
surpresa assim, vou chegar lá e matar todo mundo. Não, ele dá o aviso, vou sair daquela área e ali ele vai destruir as bases onde está. Então é uma nação, irmão, realmente diferente de todas. Né? Aquilo que Deus falou se cumpre até hoje, é uma nação diferente. Eles são abençoados, até nessa forma de guerrear, ele tem essa diferença. Ele não ataca alguém assim do nada. Porque a intenção deles não são civis, então a intenção deles é terminar com o terrorismo. Porque assim, e eles preservam muito a vida, né? Deus, a maior exigência de Deus é que a vida só que pode tirar é Deus, né? Mas ele tem hora que é impossível não matar, né? É impossível não matar, porque você vai se defender. Às vezes, assim, nessa época que nós vivemos, às vezes eu fico falando com as pessoas, né? Olha bem as coisas antes de dizer que porque existem muitas coisas, irmão, para enganar. Tem pessoas que eles colocam criança, por exemplo. Eu quero que o Estado Islâmico fazer. Os Estados Unidos mandaram os drones, né, armados para atirar. Aí o Estado Islâmico botava as crianças lá na frente da escada lá, de metralhadora. Tem um testemunho que eu vi um documentário, né, de um general. Ele disse que chegava naquela época com o inimigo na mira, mas quando ele ia ver, era criança. Aí ele diz assim, a gente tinha um drone autônomo, né? Drone autônomo é aquele que vai com a ordem já para chegar lá e destruir. Mas eu não mandava porque quando eu via lá era criança, se mandasse liberasse o drone, ele ia atirar, não queria saber que estava na frente, ele disse armado, ele ia atirar. Ele disse assim, às vezes esse drone tinha que ser retido, né? Para não matar as crianças. Porque eles ficavam na fortaleza e mandavam as crianças ficar vigiando a base. Como se fosse escudo. Aí ele fala, se atirasse, aí a menina ia cair em cima, matou todas as crianças. Então eu falo, olha bem o que se é verdade ou não, porque às vezes o jornal fala assim, Israel matou não sei quantas mil crianças, ou quem foi que matou? Será que foi assim, o míssil saiu lá de Israel mesmo, ou alguém disparou para dizer que foi lá? Então existem muitas dessas coisas. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado para que você venha afirmar o que é verdade e o que não é no dia de hoje. Né? Então, bendito o que abençoarem, né? E maldito o que te amaldiçoarem. Então a gente não vive, irmão, num contexto muito bom, né? Para receber essas bênçãos hoje, né? Porque aí a pessoa diz assim, mas quem é contra Israel é o nosso líder, ele não é o povo, mas o povo paga que o turismo paga, né? O povo paga, vai ser cobrado por aquilo que ele está fazendo, porque quem colocou lá no poder foi o povo, né? Então Deus vai cobrar daquilo que o povo, que o líder faz, vai cobrar do povo. A sinopse nós vamos aqui para o quarto, né, subtópico. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Aí a gente vê que é uma parte da promessa, irmãos, que já abrange nós todos, né? Está falando todas as famílias da terra. Versículo 3. Essa promessa é considerada uma segunda promessa das Escrituras a respeito do Senhor Jesus, né? A primeira está registrada em Gênesis 3 e 15, né? Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então aqui, irmão, já não é só mais para a nação de
Israel, né? Uma promessa que já abrange toda a família da terra e já aponta, né, para o advento do Senhor Jesus. Lá em Gênesis 13, que fala, né, a primeira promessa que já alcança toda a humanidade é que do ventre da mulher nasceria um varão, né? Já apontando para Cristo, irmãos. Então a gente vai ver que a Bíblia ela dá todo o rodeio, né? Mas vai terminar sempre em Cristo, né? Você vai rodear a Bíblia toda, tudo vai terminar em Cristo. Então a bênção seria, né? Seria bendito todas as famílias da terra. Mas eu acho interessante, como ele diz assim, em ti, né? Esse em ti, irmão, é algo que a gente precisa prestar atenção, né? Você precisa estar realmente vivendo aquilo, né, que Deus quer, né? Você não vai ser abençoado só porque a promessa está sobre Abraão. Você tem que estar, né, acreditando na fé. Você tem que no caso hoje, é através de Jesus Cristo. A bênção não é para toda nação ímpia, mas para aqueles que aceitaram que Paulo vai provar isso, né? Vamos ver lá em Gálatas 8, versículo 16. Gálatas 8, 16. Vamos achar para ler. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: a todas as nações serão benditas em ti. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, Gálatas 3. Gálatas 3, Capítulo 3, o verso 8 e o verso 16. Ei, José, interessante isso que você colocou aí, interessante, a questão em ti. Eu fiquei observando aqui também, quando Deus fala com ele, no versículo 2, abençoa-te-ei grandemente o teu nome. Aí ele termina o versículo dizendo: tu serás uma bênção. Ou seja, o crente ele precisa ser bênção, né? Ele precisa ser bênção, ele precisa influenciar as pessoas como o quê? Como uma pessoa que é bênção. Justamente, muitas das vezes as pessoas falam assim, vamos dizer o contrário, falam assim: pô, fulano é uma bênção, né? Eu acho que a gente já ouviu muito falar sobre isso aí, né? Por quê? Porque tem que ser o contrário. Alguém que olha para você e fala assim: José é realmente uma pessoa, a gente vê Deus nele, ele é uma pessoa, ele é bênção na nossa vida. Então, o mundo precisa ver isso em nós. Ter essa influência. Influência de quê? De bênção, influência de coisa boa. Não o contrário. Foi isso que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas tu serás uma bênção. Quem olhar para você vai ser influenciado. Foi o top 4 aqui. Por quê? Porque através de Abraão, as nações, eles iam ser influenciados por quem? Por Abraão. Abraão, ele tinha essa responsabilidade de ser uma bênção, né? De passar isso, de passar coisa boa, de passar paz, de passar tranquilidade, né? Porque a gente observa que quando chegou uma hora que tinha que separar Ló de Abraão, e Abraão falou assim: ó Ló, a direita está aqui, a esquerda está aqui, escolhe. Abraão ele poderia falar assim: ó Ló, vai para aquele lado seco ou para aquele lado que está de campina. Agora ele poderia falar: não, Abraão, eu quero ficar contigo.
Abraão sabia que a bênção estava com ele. Então ele manda ele escolher. Né? Manda escolher. O que a gente observa é que Abraão era um homem que, cara, que transmitia paz, tranquilidade. Então, a gente precisa transmitir isso aí. Então ele escolheu a parte que parecia bênção. Às vezes também tem isso, né? As pessoas escolhem aquilo que está agradando aos seus olhos. Logo, se fosse para Abraão escolher, irmãos, Abraão com um discernimento de Deus, eu acho que ele não tinha ido para esse campinho. Mas a gente vê logo como um personagem que, né, representa aquelas pessoas que estão na igreja não em busca de Deus, né, não em busca de ser bênção, mas querer bênção, querer alcançar a bênção. Né? Eu estava ouvindo o ensinamento do pastor Aziel Gomes. Ele estava falando, né, muitos irmãos estão em busca de prosperidade, em busca de entretenimento, em busca de alcançar coisas material, né? E aquilo que lhe agrada, né? Aí por que muita igreja hoje está cheia, né? O pastor continua dando coisas assim que agradam os olhos, mas começa a pregar sobre arrependimento, começa a pregar, né, sobre renunciar às coisas do mundo. Aí as pessoas, né, do contexto que nós estamos vivendo hoje, as pessoas acham difícil, né? É complicado. Aí muitos desistem. Então, às vezes as pessoas decidem por aquilo que vê, né? Por aquilo que agrada os olhos. Esse fator também, logo, representa esse pessoal aí, né? Que está com Abraão, como o nosso irmão falou, porque a bênção está com Abraão, né? Mas quando ele vê algo que agrada os seus olhos, aí ele se mostra quem ele é, né? Então, esse quarto, irmãos, tópico, né, fala que tudo, né, combina no advento do Senhor Jesus Cristo, né? Como o nosso irmão falou, Abraão era para ser uma bênção, né? Abraão foi realmente uma bênção, mas a nação não continuou com isso. A gente vai ver a queda de Israel, que ele não conseguiu, ele falhou, né, nessa missão. A sinopse do primeiro ponto diz assim: a descendência de Abraão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante. Está falando aqui não, porque no contexto ali tinha muitas nações, né, que precisavam ser curadas, né, idólatra, que fazia várias práticas que desagradavam a Deus, e Israel precisava mostrar, né, que as coisas eram diferentes para que as nações viessem imitar Israel. Mas a gente vai ver que mais na frente, ao contrário, né? Israel quer imitar as nações, né? Pede um rei para Deus, começa a querer fazer as coisas que as nações faziam, né? Então eles falharam nessa promessa, nessa missão. O segundo ponto, irmão, vai dizer assim: outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão, além da solene promessa de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha, né, ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão, né? O filho da promessa, portanto, seria Isaac. Está aqui dando os versículos aqui, irmãos. A gente conhece, né, essa história, que, como eu já falei anteriormente, que ele deu essa
suposição, né? Essa hipótese para Deus, né? Porque Elias podia ser, né, o seu herdeiro, né? No entanto, Deus rejeitou essa hipótese que Abraão coloca diante de Deus, né? Talvez a gente no dia de hoje, trazendo no dia de hoje, né, a gente põe tanta hipótese, né, que podia ser aos nossos olhos, né, podia ser tão bem, né, fazer tão bem para nós, mas às vezes Deus rejeita as nossas hipóteses, colocamos diante dele, né? E é difícil a gente muitas vezes esperar que ele faça do jeito dele, porque às vezes machuca, às vezes a gente tem que perder, né, para ganhar, às vezes a gente tem que passar por situação difícil, né? Às vezes a gente queria algo material, né, que acontecesse na nossa vida, e Deus fala não, né? O não de Deus, irmãos, o não de Deus às vezes tem pessoas que não suportam o não de Deus. O não de Deus, ele parece que Deus gosta de nos ver sofrer, né? Parece ao nosso olhos assim que Deus está fazendo isso comigo, está me castigando, mas não, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então os crentes, nós de hoje, irmão, temos que ter essa mente, né? De que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, ainda que venhamos passar por dificuldade, por situações adversas, né? A gente vê o naufrágio ali do apóstolo Paulo, irmão, que situação que ele se encontrava ali, mas Deus queria fazer o seu propósito ali, mesmo naquela situação. A gente vê Paulo e Silas na prisão, né? Mas Deus queria salvar o carcereiro, salvar aqueles presos ali. Então, quem quer, irmão, se colocar como bênção, né? Bênção para Deus, precisa estar pronto para enfrentar essas coisas. Às vezes, às vezes eu escutar o irmão falando, tem pessoas que falam assim, Deus, faz agora, né? Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Às vezes quando Deus começa a fazer, a pessoa, não é essa vontade não. Mas a vontade de Deus nem sempre é massagem, nem sempre né? Nem sempre massagear algo ego, né? É cobrança, renúncia. E as pessoas acham que pode ser do jeito dele. Era fácil para Abraão morrer e deixar Deus, tocar a vida para frente. Mas Deus disse, não, eu prometi que era a sua descendência, que vai ser a sua descendência. Né? E a promessa era Isaac, a gente vai ver mais na frente, irmão. No decorrer da história que ele realmente não suporta esperar, né? Sara pega a sua serva ali e dá o seu jeito, né? José, a gente pode observar aí que mesmo eles, os dois falharam aí, né? de não esperar. Mas mesmo assim a promessa se cumpriu. Então a gente vai ver que algumas promessas de Deus, ela é irrevogável, como é que fala? Irrevogável. Exatamente, ou seja, ela vai se cumprir. Né? Uma é essa aqui. Eles falharam, mas Deus cumpriu. A outra é a que a gente, você viu aí, é sobre a nação de Israel, que vai ser salva, né? Lá no final do ano a gente vai ver, mesmo eles não aceitando um dia de atuar como hoje, mas lá, quando o Senhor aparecer, eles reconhecerão, né, o Senhor e serão salvos. Eles serão, Jesus vai descer, né? Na hora que ele estiver mais precisando, né? Ele vai descer. A gente é totalmente diferente de nós, né? Essa promessa ela é totalmente diferente da de Israel. Então, vamos correr aqui. Deus não se
de 100 anos e teve seus filhos com ela. Está lá em Gênesis 25, de 1 a 5. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, né, para o filho de seu senhor. E a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 24 a 26. A gente vê, irmãos, que as promessas, às vezes, como eu estava acreditando aqui, as promessas de Deus, ela não é tão fácil, aos nossos olhos desse grupo, que vai ver quando Sara era estéril, eles eram avançados em idade, aí Deus vai continuar cumprindo na vida de Isaac, aí Rebeca também é estéril. A gente vai chegar lá em Jacó, né? Raquel também é estéril. É uma dificuldade tremenda, irmão. Às vezes tem pessoas que desistem do caminho. Né? A dificuldade vai surgindo e ele não consegue atravessar a dificuldade. Desiste, para na caminhada. Deus está, essa história aqui de formar Israel uma nação, Deus está mostrando que as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, não só isso, irmão. Para Deus é fácil, irmão. Só Deus falar e acontece, mas a humanidade não tem esse poder. Ela vai ter que se adequar e esperar a vontade de Deus. Às vezes é melhor você se calar e deixar Deus trabalhar, porque se você for imaginar, meditar naquilo que está acontecendo, você fica doido, irmão. A situação como é complicada para nós. Então não há nada fácil. Esse evangelho aí que estão pregando aí, de facilidade, que você vai ficar rico, você vai adquirir grandes coisas, os dias melhores virão, Deus quer, irmão, dias melhores para a sua igreja, mas dias melhores não quer dizer ausência de dificuldade, Dias melhores também vem, às vezes dentro de uma guerra você está sendo abençoado por Deus. Então, às vezes as pessoas olham para isso e desistem da caminhada, não conseguem ver as bênçãos de Deus que estavam ali naquela situação e desistem, porque é tão difícil, é complicado, para o ser humano é complicado trabalhar em Deus, não é fácil. O 3 aqui, mas a promessa renovada, O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa, feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras, Gênesis 26, 3 e 4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, mesmo ele tendo ali outro filho, Abraão teve outro filho com Agar, mas Deus não quis, Deus rejeitou aquele filho como fosse a promessa, Deus não rejeitou ele, tanto que Deus abençoou também Agar depois de Ismael, mas para ser filho da promessa Deus rejeitou, porque como eu venho falando, o jeitinho humano às vezes não é o jeito de Deus. O jeitinho humano é que nem o povo fala aí, tem jeito para tudo, tem jeito para tudo, mas às vezes esse jeito que a gente dá não é o jeito que Deus queria. Então, provando mais uma vez que o homem, irmão, quando coloca a mão, as coisas desandam, Aí Agar tem aquele filho, Sara começa a ter ciúme, começa aquela briga lá dentro de casa e tem que expulsar a mulher com a criança agora, tem que mandar embora, porque o que fizeram achando que era uma coisa boa, fazer outro filho aí com outra mulher que vai ser mais dele. Ele tentou jogar o Eliezer,
deu certo. Aí agora tenta Ismael, não dá certo, irmão. As tentativas fora da vontade de Deus não sempre vai dar errado. Sempre. As tentativas de vencer fora, né? Deus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Você vai rodar a terra toda, irmão. Vai parar no mesmo lugar, sem Jesus. Isso prova essa história de Abraão aqui com Agar e Sara, né? Com Eliezer, traz essa prova, irmão, esse contexto, trazendo para o dia de hoje, é que ele pode querer dar jeito, pode querer dar jeito que for, mas se não for a vontade de Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que ele lhe daria aquela terra. Né? Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia a bênção para seu filho Esaú. Para seu filho. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi a casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Aquilo que eu falei, também era estéril, outra dificuldade. E agora é como que vai dar prosseguimento à promessa. Né? A promessa de Deus, irmão, sempre se cumpre no momento que você pensa que não vai haver mais nada. Como está, a gente vê quando na saída do Egito, né? A gente vê que quando eles chegam dentro do mar, né? Eles vê para trás está vindo Faraó. É um momento em que você olhar assim e dizer, chegamos ao final, vamos morrer. Aí aqui a promessa de Deus se cumpre, porque eles estavam no deserto, mas eles não estavam, eles estavam fugindo já fora do Egito. Mas eles não estavam livres ainda, porque ainda havia perseguição, né? Mas a promessa de livramento vai se cumprir quando o mar vermelho, né, se fecha, né? Não quando se abre. Se abriu, o Faraó entra, quando se fecha. Aí, ele falou lá no capítulo 14, esses egípcios, né? Esses egípcios que veem hoje, nunca mais verei. Aí eles mostram. Então foi no momento mais crucial, mais difícil, mais parecido que não ia dar certo, que deu certo, que Deus age. Quando você não tem mais força, irmão, né? Chegar aquele momento em que você orou, pediu a Deus, jejuou, e você está agora sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Vou contar um testemunho aqui, ó. Eu estava, nesse tempo que eu estava desempregado, aí arrumei, acho que outro trabalho, aí fui mandado embora, aí fiquei procurando, né, o que fazer. Todo dia eu falava com Deus da situação, eu saí lá no meu lugar, me casei, para passar uma prova dessa aí, tá difícil, eu estou a ponto de desistir. Aí ia lá na casa do pai da Sueli, buscar alguma coisa. Aí eu ia por aqui, ó, não esquece, né? Como sempre. Várias vezes a gente foi lá. Teve um dia que eu fui sozinho levar umas coisas para a irmã dela, e buscar alguma coisa que o pai dela tinha dado. Aí eu não tinha celular, irmão. Eu peguei o celular da grade emprestado para ir, para não ir sem nada, né? Sem contato. Eu já no caminho falando com Deus, situação difícil. Eu estava lá, estava tão bem lá em Pernambuco e eu solteiro lá, vim aqui, o Senhor me deu uma história, me deu uma família, eu passando por essa situação, não aguento mais. Eu estou falando com Deus e o cara chega perto de mim, eu segurando a minha esquerda, o outro pai na minha frente e diz, quem que é? Eu não tenho nada. O celular velho da casa, ele me dá esse aparelho aí. Eu baixei a cabeça assim. Eu falei, eu vou morrer aqui. Aí ele falou,
assim, ele tudo o negócio aqui, eu não sei se foi rápido. Só senti uma coisa aqui que eu me dá essa parede aqui, eu peguei assim, tem um olhei para trás. E o outro parado assim, ela vai embora, vai olhei para trás, eu peguei a bicicleta aqui. Aí voltei, aí fiquei em casa orando, falando com Deus da situação que eu remeti. Foi onde? Aqui não tem essa pista aqui que vai. A gente atravessa aqui e vai passando no centro. Ah, pelo frangaçado? Sim. Foi mais para lá do frangaçado no carro. Aí eu voltei fui para casa do pai dela, peguei o negócio e voltei para casa, falando com Deus, situação difícil, irmão. Ele disse, eu vou ligar pro meu pai. Pedir para ele comprar minha passagem, eu falando isso na mente, né? A situação estava complicada. Quando eu penso que não, o irmão chega lá na porta lá e dá um papel, irmão. Pega esse papel aqui e vai lá no escritório, eu tenho interesse ali no Batão, tá pegando gente lá. Eu fui lá, irmão, no outro dia, aí falou assim, não fala que foi eu que mandei não, fala que foi Deus que mandou. Cheguei lá, o encarregado lá que estava fazendo entrevista, estava fumando aí me viu com roupa social, né? Aí apagou o cigarro. Aí, meu filho, quem mandou você aqui? Eu, foi Deus. Aí ele deu risada. Ele deu risada, aí vem, entra aí. Aí pegou minha carteira e disse assim para mim, ó, bicho, rapaz aí. Todo mundo passando pela entrevista, eu nem passei. Aí o Deus me levou, né? Aí ele me levou, aí deixa ele para minha turma. O cara falou, manda ele para minha turma. Cheguei lá para trabalhar aí. Mas estava precisando de alguém assim, mano. Olha só para a situação da minha turma. Cheguei lá, irmão, os caras fumando, os caras drogados, os caras só falavam de mulher. Aí precisava de alguém assim, mano. Aí, nesse tempo eu virei a pessoa de confiança dele e passei um bom tempo ali trabalhando. Deus me ajudou. O celular que eu tinha perdido, consegui comprar dois. Aí você vê a situação mais difícil, que você pensa que não tem mais nada, é que Deus faz um milagre. Né? Quando você não tem. A bicicleta, ela valia mais do que o celular. E a bicicleta, ele precisava da bicicleta para trazer a cesta. Ele não poderia ter pegado o celular e a bicicleta? Ele deixou ele com a bicicleta, que era melhor do que o celular, porque também ia precisar da bicicleta para trazer a cesta. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, o trabalhar de Deus às vezes não é do jeito que a gente pensa, né? Mas, por causa da situação, Deus mandou o irmão lá na porta, eu já tinha entregado tanto comigo nesse tempo aí. E ele disse assim, Deus tinha falado, né, uma promessa, eu acho que foi na Madureira ali que eu fui, na igreja ali. E a irmã falou, né, era aniversário de uma irmã, a irmã falou, Deus quando quer, ele manda na porta. Não adianta você andar para um lado e para o outro, porque se é a vontade de Deus, ele manda. Foi uma semana depois, né, que ela falou isso, que Deus realmente mandou. Então é assim que acontece, irmão. Às vezes a promessa de Deus, ela não é tão fácil da gente esperar, né? Vamos adiantar aqui. Quarto ponto, a promessa do reino do Messias, né? Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, né? Lucas 18, 37 a 40. O Emanuel, eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Vou passar aqui no tópico final, né?
3, a promessa de salvação para Israel. Né? A queda de Israel, o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas 21 e 24. Por isso, o capítulo 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro. Então, a gente não vai ler, né, todo o capítulo de Romanos, né? Capítulo 9 a capítulo 11. É um texto que eu queria, se o irmão puder, não sei se os irmãos também já meditaram, mas medite em casa, né, sobre essa passagem, né, do apóstolo Paulo, onde ele fala da sua tristeza, né, por causa da queda de Israel, né, chamada do gentio. Ele fala também da salvação, né, do remanescente fiel no capítulo 11. Ele vai falar do remanescente fiel. Ele vai provar para os judeus também que o judeu não é salvo só porque é judeu, né? Que havia esse sentimento em Israel, de que eu sou judeu, né? Também sou salvo. Não, ele prova que não há judeus nem gregos, né? Que todos precisam de Jesus, né? Através desses versículos aqui, desses capítulos. E ele, né, fala sobre também que todos pecaram, né? Todos estão afastados da glória de Deus. Ele vai falar no capítulo 3 aos Romanos, o versículo, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque somos nós mais excelentes de maneira alguma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então ele prova, né, aqui no versículo, capítulo 3, no versículo 9, né? Ele está provando que Israel também precisa de Jesus, né? Os irmãos depois eu recomendo o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É uma carta, né, que a gente precisa dar uma atenção maior, né, na Bíblia, porque é uma carta riquíssima, muito esclarecedora, né? Um certo autor ele fala que se não existisse Bíblia, existisse só a carta aos Romanos, né, a gente compreendia todo o projeto, todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então é um capítulo que a gente deve estar dando muita atenção, porque Paulo ele explica muito bem esse contexto, essa história de que da queda de Israel, né, e também da restauração, né, através de Jesus Cristo, como nosso irmão Zé falou, né, que lá no último, naquele grande dia, né, Jesus vai vir para restaurar tudo, irmão. Então, se você ler aos Romanos, você vai entender isso, né? As pessoas dizem assim, é difícil entender o Apocalipse, né? Mas, irmão, o Apocalipse, ele não é complicado, a mensagem do Apocalipse não é complicada.
no final, a salvação, né, para aqueles que crêem, e condenação para aqueles que não crêem. Essa é a mensagem do Apocalipse durante toda a sua carta, o seu livro, né? Então as pessoas ficam, não leio o Apocalipse porque é complicado de entender. Irmão, você não entendeu uma mensagem dessa que está sendo passada ali no Apocalipse, de que o juízo final vai ser, né, separado aqueles para a condenação e aqueles para a vida eterna por Deus. Mas vamos aqui, vamos voltar. O segundo subtópico. A tristeza de Paulo no povo Israel, né? O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus, né? Eles não conheceram a Cristo. Vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo 9, de 22. Se os judeus que não conheceram a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente dele, segundo a carne, né? Então a vantagem, irmãos, que Israel tem sobre nós, sobre os gentios, é que as escrituras vieram deles, né? E ele tem outras vantagens nenhuma. Precisam também de Jesus para ser salvo. Então a única vantagem que ele tem é que a escritura veio dele e que Jesus veio dele segundo a carne também. Paulo está explicando isso, né? Então essa promessa, irmão, é engraçado que a promessa foi para Israel ser uma bênção, mas eles vão receber a promessa através, né, de Jesus e alguém que eles rejeitaram, né? Sua desobediência eles rejeitaram. Então, para eles se encaixar novamente na promessa, é preciso voltar, né, a Jesus Cristo. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação do judeu deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Então a gente tem que estar compromissado com isso, né? Promessa de salvação. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos pais é a adoção de filho, e a glória e o conserto, e a lei e o culto, e a promessa dos quais são os pais, e dos pais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essa qualificação mostra que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. Em Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso. Chegamos aqui ao final da lição. Então, irmãos, Deus não rejeitou totalmente a Israel, né? Deus, ele tem uma promessa ainda para o remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel, irmão? É aqueles que ficaram, né, que vão se voltar, né, para Jesus Cristo. Então, é um povo que vai, né, se firmar ali em Deus e não vai blasfemar, não vai rejeitar ao seu filho, né? A glória futura de Israel aqui em Isaías, capítulo 2, diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós, no
tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima do escoteiro, e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus vivo, do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos na sua verdade, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então aqui está falando, irmãos, né, da glória futura de Israel. Isso aqui vai se cumprir ainda depois da grande tribulação, né? As pessoas na igreja às vezes ficam com medo, né, da grande tribulação. Mas a grande tribulação, irmão, não é uma promessa para a igreja. O apóstolo Paulo diz que ele não nos chamou para a igreja, é uma promessa para Israel. Israel e as demais nações que ficarem no dia do arrebatamento. Aí se estabelecerá o reino do anticristo. A gente vê aí uma plataforma já sendo montada, né, para que ele assuma o controle da situação aí do mundo. Ele vai estabelecer o seu reino e vai trazer, né, a grande tribulação virá depois de 3 anos e meio, né, sobre Israel, porque ele vai, né, ser reconhecido como um falso Messias, e vai se rebelar, né, se levantar contra Israel. Todas as nações ali se ajuntarão em um conglomerado para querer destruir Israel, e é aí que Jesus vai entrar em cena, né? Destruir o anticristo, jogar ele no lago de fogo, junto com o falso profeta, né, e aqueles que a rejeitaram. E a partir daí ele estabelece, irmão, o seu reino na terra, né, de 1000 anos. E aí é quando se cumpre esse versículo, né? As nações irão para lá para aprender com Israel, né? A glória futura de Israel. As nações correrão para aprender e andar sob a luz do Senhor, porque ali estará, irmão, Jesus reinando de lá, de Jerusalém, durante 1000 anos, irmão. A cidade santa, né? Como diz lá no Apocalipse, que viu a cidade santa descer como uma noiva, né? Ali descer sobre a outra Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que os montes eles vão ser aplanados, né? Nessa época vai ficar só a terra plana, não vai ter mais aqueles montes, aquelas coisas, aquelas montanhas, vai ser uma visão só, né? Com a presença de Jesus ali. E as nações correrão para lá, né? Correrão para lá para que aprendam com Israel. Então a gente vê aquela promessa que Deus fez a Abraão, ser uma bênção. Israel tem que ser uma bênção para ensinar as nações, vai se cumprir ali. Não se cumpriu, Israel falhou, mas é como a gente estava falando, né? Ainda que falhe, ainda que morra, Deus cumpre a promessa. Vai se cumprir naquele dia. Era para as nações ir para Israel no tempo de Abraão, depois de Jacó, né, depois que se estabeleceram no deserto, no território dele, para as nações ir aprender com Israel, né, e as nações ser curadas através do testemunho de Israel, mas não aconteceu. Mas vai acontecer quando Jesus estabelecer o seu reino, né, na terra de 1000 anos. Aí a Bíblia diz que as nações, como eu li aqui em Isaías, as nações correrão para lá para aprender. O que não aconteceu no Antigo Testamento ali, vai acontecer no milênio. Então a promessa de Deus, ela não falha. A promessa de Deus, ela não, né, é assim, ela não cai por terra, né? A promessa de Deus pode acontecer o que acontecer, irmão, mas ela se cumpre. Se bem, eu vou passar por Jesus apenas. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco, né? Outra promessa ali, Israel, onde ela vai ser toda restaurada, né? Esse final aí, né? Uma descida do Messias, né? De Jesus que vem juntamente com a igreja.
porque realmente transformou, né, restaurar, porque João disse que veio a cidade santa crescer. Então haverá uma transformação, né? Um encaixe ali, a cidade santa vai estar sobre a terra. Aí teve uma pessoa que uma vez ensinando que a gente não ia para o céu. É a outra, Tiago, que vai levar. Isso a gente vai, durante o arrebatamento, nós vamos para o céu. Né? Enquanto a tribulação está aqui, a igreja está lá. Só que a gente não vai ficar eternamente no céu. Vai levar outro. E vai vir com Jesus para reinar na terra também. Né? Então é essa visão que nós acreditamos. Né? Com certeza. Então, amém. Que Deus possa abençoar cada um. Amém. Vamos lá, Tiago. Vamos lá, não.